indicar o domínio da seguinte função. g de x igual a 3 sobre x menos 7 mais raiz de x menos 3. G de x igual a 3 sobre x menos 7 mais raiz de x menos 3. Bom, como eu já falei para vocês anteriormente, tem que achar o domínio da função. Quando nós falamos de domínio de uma função, temos que nos preocupar com os valores que tornam verdadeira uma função. Quando é que uma função é verdadeira? São dois casos. O denominador tem que ser diferente de zero e a raiz tem que ser maior ou igual a zero. Aqui nós temos o denominador, temos que nos preocupar. De novo, esse numerador me preocupa? Não, é irrelevante. Mesmo que tivesse um x aqui em cima, eu não me preocuparia, porque x no denominador pode ser o quê? Qualquer coisa, pode ser real. Eu só me preocupo, quando eu escrevo o domínio de uma função, eu me preocupo com os problemas. Raiz e denominador, tudo bem? A raiz, aqui denominador, x menos 7. Isso aqui tem que ser o quê? Chamar de 1. Isso aqui, se x menos 7, tem que ser o quê? Diferente de zero. Aqui, essa raiz, a segunda coisa que eu tenho que me preocupar, ela tem que ser o quê? Essa raiz, que é x menos 3, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0, x maior ou igual a 3, e x tem que ser diferente de 7. Ficou claro aqui a ideia? Senhores, nós temos duas respostas, nós temos que fazer a interseção delas, tudo bem? Eu tenho aqui o gráfico número 1. O que significa diferente de 7? Diferente de 7 significa intervalo aberto em 7. Significa que não pode ser o 7. Pode ser maior do que 7, pode ser menor do que 7, não pode ser o 7. Gráfico número 2. X maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3 significa intervalo fechado em 3. Maior ou igual a 3 significa, significa isso, que tem que ser maior do que ele aqui. Eu vou juntar o gráfico número 1 com o gráfico número 2. Fazendo isso daqui vai ficar como? Ficar desse jeito aqui. Joga para cá, joga para cá. Então, se eu fizer aqui, eu tenho fechado em 3 e aberto em 7. No caso aqui, quando eu faço interseção, meninos, eu tenho que pegar os pontos dos gráficos em que os gráficos são iguais. Onde é que os gráficos são iguais? Sinceramente, do 3 em diante, né? Desde que exclua o 7. Ficou claro que a ideia? De novo, qual é a resposta correta? A interseção significa os pontos que os gráficos são iguais. Os desenhos são iguais, são esses tracinhos que eu faço, tudo bem? Então, nós observamos o quê? Que eles são iguais do 3 em diante, menos no número 7. Como é que vamos colocar essa resposta? Domínio de uma função vai ser o quê? X pertence a reais. De tal forma que x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3 e somatório. X tem que ser diferente de 7. Mais fácil do que isso? Só enganar a mulher apaixonada, olha que é fácil. Alguma dúvida? Perfeito. Outro caso, agora. Exemplo número 6, ele fala o seguinte aqui. Indicar o domínio da função f de x igual a raiz de 2 menos x dividido por x ao quadrado menos 16. O que é domínio de uma função? É quando ela deixar o resultado verdadeiro. São os valores que tornam verdadeira a função. Esquece isso aí. São os valores que tornam verdadeira a função. Significa que eu tenho que me preocupar com os problemas da função. Quais são os problemas que podem existir numa função? Em primeiro lugar, o denominador. O denominador não pode ser o quê? Zero. Tem que ser, portanto, ele tem que ser diferente de zero. E quando houver raiz, a raiz tem que ser o quê? Então, nós temos que nos preocupar. Tem uma raiz aqui? Tem. Então, eu tenho que me preocupar aqui. Vou chamar isso aqui de equação número 1. Tem um denominador aqui com x? Tem. Vou chamar isso aqui de equação número 2. Vamos analisar cada uma separadamente. Equação número 1. Raiz. Para que isso aqui seja verdadeiro, o que tem que acontecer? A raiz, o que tiver dentro da raiz, 2 menos x, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, vai ficar menos x maior ou igual
a menos 2, x menor ou igual a 2. Multiplicou aqui por menos 1. Tudo bem? Aqui na equação número 2. X ao quadrado menos 16 tem que ser o quê? Tem que ser apenas diferente de zero. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 16. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 4. Duas respostas. Ficou claro aqui a ideia? O que a gente vai fazer aqui, como eu tenho duas respostas, é fazer a interseção delas. O que é a interseção? Desenho o gráfico de cada uma e verificar os pontos que os gráficos são iguais. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. Regra do goleiro Bruno? Por partes. Vamos lá, continuando aqui. Então, vai continuar desse jeito. Então, vai ficar gráfico X aqui. Ele coloca 2. Vou colocar o 2 aqui no meio, tá bom? Menor ou igual a 2 significa o quê? Intervalo fechado. 2. Menor ou igual a 2 significa que o gráfico vem para onde? Vem para cá, tudo bem? Olhem para cá, senhoras. Pergunta, o que foi? Essa parada de fechado aí aberto. Intervalo aberto, intervalo fechado. Rapidinho, só um minuto. Então, continuando aqui, eu tenho x tem que ser o quê? Menor ou igual a 2, inclui o 2, está aqui normal, bolinha fechada. No segundo gráfico agora, diferente de mais ou menos 4. Meninas, olhem para cá. Não pisquem, não pisquem. Olhem para cá. Menor do que... Aqui, diferente de mais ou menos 4. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Mais 4. Quando eu falo diferente, o que significa? Significa que pode ser todo mundo. Só não pode ser eles. É por isso que a gente coloca a bolinha aberta. Ficou claro aqui? Então, pessoal, qual é a resposta correta? Isso aqui é interseção. Interseção é a união dos dois gráficos. A partir de que ponto os gráficos são iguais? Os gráficos são iguais... Quando eu falo igual, pessoal, é bem cabocão mesmo, tá bom? Eu estou falando o desenho, esse risquinho que eu faço. Onde é que eles são iguais, Henrique? Eles só são iguais entre esses intervalos aqui. Menor do que 2, excluindo 4. Vamos lá, vamos desenhar aqui? 2. Aqui. Menos 4, bolinha. Aí eu desenho isso daqui. Henrique, como é que eu interpreto esse treco, pelo amor de Deus? Vamos lá fazer? Isso aqui significa domínio. X pertence a reais. Tal que X tem que ser o quê? Não esqueçam uma regra bem simples. Esquerda significa menor. Direita significa maior. Tudo bem? Os números aqui estão andando para a esquerda, significa números menores. Então, x tem que ser o quê? Está escrito aqui, x tem que ser o quê? Menor ou igual a 2 e diferente de... Henrique, e o 4 daqui? Bom, baseado no que eu tinha falado para vocês, ele simplesmente não entra na resposta, porque não há uma interseção. Fala. A gente vai colocar esses gráficos só quando tiver 2 casos ou mais para analisar? Logicamente. Tudo bem? Bom, ficou claro aqui a ideia que eu falei, sim ou não? Vamos tentar complicar um pouco mais.